Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a professora Daiane. Eu estou aqui hoje para fazer a apresentação do PET de Geografia, volume 7, até rimei. O PET, volume 7, irá abordar 4 grandes temas. Na semana 1, ambientes tropicais. Na semana 2, ambientes tropicais e impactos ambientais. Na semana 3, vamos estudar sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e, por fim, vamos terminar o PET, volume 7, abordando ambientes tropicais e sustentabilidade socioambiental. Para a aula de hoje, vou apresentar para vocês o tema da semana 1. Espero que estejam muito animados, então vamos lá. Nessa semana 1, vamos trabalhar com estabilidade, a habilidade 30.1. Qual é ela? Avaliar o potencial da biodiversidade dos ambientes tropicais. Então, eu espero que a partir dessa aula vocês sejam capazes de entender o que são e quais são as características dos ambientes tropicais. Este é, portanto, o tema da aula. Para a gente falar sobre os ambientes tropicais, é lógico que a gente tem que falar sobre o clima tropical, que é o clima que predomina nesses tipos de ambientes. O clima tropical é caracterizado por ter temperaturas elevadas, normalmente as médias chegam a mais de 20 graus. E apresenta uma baixa amplitude térmica anual. O que é isso, Daiane? Uma baixa amplitude térmica anual? Significa que há uma variação entre a temperatura máxima e mínima bem pequena, certo? Se comparada a outros climas. E, no geral, os índices pluviométricos, ou seja, o volume de chuva, também é elevado, varia aí entre 1.000 e 2.000 milímetros por ano. Uma outra característica super importante do clima tropical é que ele apresenta 2 estações do ano bem definidas. Por que acontecem essas 2 estações do ano bem definidas? Porque a distribuição de chuvas, apesar de ser alta, não é uniforme. Ela é mal dividida. A gente observa que nós temos uma estação do ano quente e seca, e aí quente, não tão quente, mas ainda assim quente. Essa estação do ano não tão quente e seca é o inverno. E nós temos uma outra estação do ano muito quente e chuvosa, que aí seria, portanto, o verão. Então, essa é uma característica, uma marca registrada do clima tropical, apresentar essas 2 estações do ano bem definidas. O inverno com temperaturas altas, mas não tão altas e pouca chuva, e um verão com temperaturas altas, muito altas e normalmente bastante chuva. Aqui nós temos um climograma, que é um gráfico que busca apresentar as informações climáticas de um determinado local. Aqui está representada a cidade de Goiânia, que é uma cidade típica de clima tropical. Notem, portanto, que nós temos 3 eixos. O eixo da esquerda está representando a temperatura média, o eixo da direita, o índice de pluviosidade, ou seja, a quantidade de chuva, e o eixo horizontal, os meses do ano. Além disso, nós temos as colunas que estão representando as médias de precipitação e temos as linhas, sendo que a vermelha representa a média de temperatura máxima e a azul que representa a média de temperatura mínima. Então, eu quero mostrar para vocês aqui o período do inverno, que vai dos meses de junho até aqui uma parte de setembro. Então, notem que nós temos aqui um baixo índice pluviométrico, percebem? Então, nós temos pouca chuva, é um período seco. E temos aqui também uma outra característica importante, que é essa queda, tá vendo? Na temperatura média mínima, tá vendo? Na média das temperaturas mínimas. Por sua vez, quando a gente observa aqui o mês de dezembro, que é quando começa o verão, olha o que acontece aqui no mês de dezembro com a coluna, ou seja, com o índice pluviométrico. Ele fica bem alto, o que a gente também observa aqui no mês de janeiro, certo? Onde a gente encontra este tipo de clima com essas características? A gente encontra entre os trópicos.
trópicos, né? A gente encontra na América, por exemplo, na América do Sul, na América Central, no México, que pertence à América do Norte. Na África, a gente encontra na área central do continente, na Ásia, nos países mais ao sul e sudeste, e na Oceania, em algumas ilhas, certo? Vamos ver o mapa que mostra essa localização. Então, no caso do território brasileiro, né, do território sul-americano, nós temos nessa área. Lembrando que aqui, onde eu estou fazendo este círculo louco, a gente costuma chamar aqui no Brasil não de clima tropical, a gente chama de clima equatorial, tá bom? Mas o restante em si tá certinho, que é o clima tropical mesmo, aqui em áreas centrais da África, aqui no sul e sudeste da Ásia e aqui em algumas ilhas da Oceania. Além disso, o PET volume 7, semana 1, aborda também sobre os biomas do Brasil. O que são biomas? São ecossistemas que apresentam características semelhantes, localizados em uma mesma região e que normalmente foram influenciados pelos mesmos processos de formação. Quais seriam esses biomas? A Amazônia, o bioma amazônico, que é caracterizado por uma floresta equatorial, está localizado sobretudo no norte. O Cerrado, que está localizado sobretudo no centro-oeste. A Caatinga, que é uma vegetação adaptada ao clima tropical semiárido, que é uma variação do clima tropical marcado por chuvas ainda mais escassas, então com chuvas com índices menores. É uma vegetação típica do sertão nordestino. O Pantanal, que fica localizado nos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, é uma planície que durante os períodos da cheia é uma área de planícies inundáveis. Os Pampas, que estão localizados apenas no Rio Grande do Sul, e é influenciado pelo clima subtropical, que apresenta chuvas bem distribuídas ao longo do ano todo e temperaturas mais amenas, ou seja, um pouco mais baixas, se comparada ao clima tropical típico. A Mata Atlântica, que ocupava quase toda a faixa costeira, ou seja, quase todo o litoral do Brasil. Hoje, ela representa apenas 13% do território brasileiro, sendo que dentre esses 13%, muito foi recuperado. Ela chegou a ter apenas uma cobertura de 3%. Hoje ela já tem 13%, porque muito foi recuperado, como eu disse. A distribuição dos biomas estão aqui representados. Então, o bioma amazônico, como eu disse, predomina no norte. O cerrado predomina no centro-oeste, mas pega também áreas do nordeste, por exemplo. A Mata Atlântica, que inicialmente pegava aqui todo o litoral brasileiro de nordeste a sul, tá vendo? O Pampa, que está localizado no Rio Grande do Sul. E o bioma Pantanal, que está localizado no Mato Grosso do Sul, apenas essa parte. E a Caatinga, que é uma vegetação xerófila, né, que é adaptada à falta de chuva, característica aqui do sertão nordestino, do semiárido nordestino. E os nossos climas, quais são eles? Nós temos o equatorial, que tem uma temperatura muito elevada, muita umidade e uma baixíssima amplitude térmica, ou seja, a temperatura varia muito pouco. Ela varia coisa aí de 2 graus Celsius, mais ou menos, a média, né? O clima tropical que a gente já viu são temperaturas elevadas, mas ele, diferentemente do equatorial, ele tem 2 estações do ano bem definidas. Verão chuvoso, inverno seco. O clima tropical de altitude, como o próprio nome já diz, ele é encontrado em áreas mais altas, como serras e planaltos. A amplitude térmica também é baixa e uma outra coisa que é baixa, ou melhor, que é um pouco mais baixa se comparada ao clima tropical típico, são as temperaturas. As médias são um pouco menores exatamente por conta da altitude, conforme nós já estudamos em PETs anteriores, quanto maior a altitude, menor a temperatura. E por fim, né, o clima tropical úmido, que é também chamado de tropical litorâneo, porque, como o próprio nome já diz, ele acontece no litoral do Brasil, tanto no litoral leste quanto no litoral sul. Ele tem uma temperatura elevada e um elevado teor de umidade. Esse elevado teor de umidade se deve por conta da evaporação
dos mares, né? E o clima semiárido, que é típico do sertão nordestino e é pautado, caracterizado, sobretudo, por temperaturas elevadas o ano inteiro e pela falta de chuva, ou seja, baixos índices pluviométricos. Fique ligado aqui no canal, porque amanhã eu vou postar as correções, tá? Da semana 1.